Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Túlio. No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o MOL 11, um fundo aqui que tem ficado bem tranquilo nos últimos meses, apesar da sua cotação estar sofrendo um pouco. Vou comentar se ele seria o melhor fundo de shopping da bolsa. Vou comentar também um pouquinho sobre os dividendos. A gente tem aqui alguma perspectiva de subir o rendimento no curto prazo. Vou falar também um pouquinho sobre a alavancagem e demais pontos de atenção do fundo. Bom, começando aqui, eu gosto sempre de falar um pouquinho da taxa de administração. Esse fundo aqui, a taxa de administração é um destaque. É uma das menores taxas do mercado. Dentre os fundos de shopping é a menor. Então, é um ponto aqui bem positivo para quem é cotista. O valor da cota patrimonial acima dos 120, cota mercado por volta dos 98. A cota chegou até abaixo disso nos últimos dias. E o PL do fundo tem aqui um pouco mais de 1 bi. Ainda não é um fundo muito grande, a gente vai ver que o fundo tem hoje concentração em alguns shoppings. Quando ele crescer e colocar mais shoppings dentro do seu portfólio, isso vai ser diluído. Obviamente que agora é um momento um pouco difícil para fazer emissão, quem sabe no futuro, mas é um fundo com muito potencial. Bom, o fundo pagou então 78 centavinhos no último mês e ele gerou 84 centavos. Perdão, 83 centavos. E ele tem acumulado 84 centavos. A gente sabe que o fundo gastou um pouquinho do seu rendimento acumulado no final do ano passado e agora ele já conseguiu repor aqui, tem um colchão, né, mais de um mês aqui em dividendo acumulado. Esse pode ser um dos motivos para o dividendo subir no curto, médio prazo, mas tem mais elementos aqui que eu vou mostrar para vocês que indicam isso. Tá? Mas a Genial, a gente sabe que ela só sobe o rendimento quando ela tem perspectiva de manutenção, e eu acredito que eles estejam segurando aí por um período, mas quem sabe suba. Obviamente, o fundo tem obrigação, tem alavancagem, então o gestor pode optar por ser mais cauteloso, mas não tem como a gente prever, não tem um guidance aqui, então a gente tem que aguardar. Ocupação 96%, a vacância caiu, a gente vai ver isso também, e o dividendo anualizado no preço atual 9,5%. Para um fundo de shopping, com a gestão, que é muito boa, já adianto, é um valor interessante. Lembrando que não é recomendação de compra nem de venda, estou aqui apenas compartilhando os estudos com vocês. Analisando um pouco aqui do resultado do mês, então em janeiro o fundo oferiu uma renda de 8,9 milhões, considerando todos os ativos do portfólio. As vendas tiveram um crescimento aqui de 28,8% comparado ao mesmo mês em 22 e um crescimento de 20,5% nas vendas totais. O NOI aqui comparado a 22 também, NOI ou NOI, como o pessoal gosta de falar, também teve um crescimento aqui de 21,5%. A vacância encerrou em 4%. Antes eu vou mostrar para vocês, estava em 7%, se eu não me engano. E eles desconsideram aqui o Shopping Parque Sul porque ainda está em maturação. Como eu disse, o fundo que gerou 5 centavinhos a mais, reteve, então engordou um pouquinho o resultado acumulado por cota. E o fundo conta com garantia de renda mínima de aproximadamente 22% da BL, dando uma maior garantia para enfrentar turbulências no curto prazo. A gente sabe aí que a gente tem um cenário macroeconômico desafiador. O shopping, obviamente, depende muito das vendas. O varejo como um todo vem sofrendo, enfim. Ele tem ali alguns shoppings, como Madureira, que tem um ticket médio mais baixo, um shopping um pouco mais popular. Trabalha, obviamente, muito no volume, mas se a gente tiver uma queda de renda desses compradores, o fundo, obviamente, vai lucrar menos. Então, ter aqui uma renda mínima garantida para atravessar um período pode ser interessante. Aqui a gente já começa a observar uma mudança no relatório, né? Eles estão comparando com 2022, não mais com 2029. Mas no texto eu até entendo. Lá embaixo que, infelizmente, eles fizeram uma mudança. Vou mostrar para vocês. Esses eventos aqui, eu gosto de destacar, é bem interessante. Obviamente isso acontece em todos os shoppings, mas eles mostram um pouquinho aqui para gente e isso gera renda para o fundo, tá, pessoal? Esses eventos costumam ou atrair novos lojistas, é bem interessante. Pagamento da parcela retida do Madureira. Em 1/2, no dia 1º, com a verificação de indicadores de performance, o fundo realizou o pagamento da parcela retida, corrigido pela variação da taxa Selic, valor de mais de 9 milhões, e o fundo ainda possui uma parcela aqui de quase 900 mil. A princípio, pessoal, quem é investidor iniciante vai olhar isso aqui e vai achar ruim. Poxa, já tinha comprado o ativo, está pagando mais. Mas isso aqui estava condicionado à performance do ativo. Então, se ele atingir uma performance satisfatória, muito boa,
o fundo, no momento da compra e da venda, deixou esse gatilho que ele tem que pagar ao vendedor. Então, se a gente está pagando, é porque o ativo gerou a mais. Então, é um ponto bom e pelo que eles deixaram claro aqui, depois essa parcela final acabou e vida que segue. Pessoal, se vocês estiverem gostando desse conteúdo e de eu destrinchar aqui pontos com vocês de atenção, pontos que podem destravar um valor para o fundo no futuro, ou pontos de atenção de forte risco para um futuro que pode ali complicar o fundo, deixa o like. Eu quero não só ficar lendo o relatório aqui com vocês, eu quero interpretar, colocar pontos, trazer aqui uma visão mais ampla. Eu que acompanho muitos relatórios de muitos fundos, a gente consegue fazer interligações, e é isso que eu quero trazer de diferente para o YouTube. Então, se vocês estiverem gostando desse tipo de conteúdo, deixa o like para eu saber se eu continuo mais esse tipo de conteúdo ou foco num conteúdo mais objetivo. Em fevereiro aqui na DRE, super tranquilo. Aqui sim tem uma informação interessante, que é o que eu estou falando, que pode ser que o fundo suba um pouquinho o rendimento. Rendimento nos últimos 12 meses foi de 9,62. E aqui ele faz um disclaimer, já fazendo a conta correta, porque a gente teve uma emissão. Então, de março a novembro, ele considerou o número de cotas que tinha. Depois, no finalzinho, ele já fez com o número de cotas depois da emissão. Então, se a gente pegar esse valor, tá, que seguiu esse parâmetro, dividir por 12, a gente chega numa média de 0,80. E o fundo está distribuindo 0,78. Então, a gente pode considerar que esse aqui é o patamar de recorrência do fundo com 84 centavos de reserva acumulada. Então, pode ser que se o fundo começar a gerar um pouquinho a mais e subir um pouquinho, talvez para uma média de 81, quem sabe 82, a gestão sobe esse rendimento para 0,80. Claro, tem muitas questões no fundo, eu entendo tudo isso, mas pode ser, tá? Não tem como a gente garantir. Tem mais coisas interessantes no fundo, no vídeo, pessoal. Aqui foi o que eu falei, da exposição um pouco maior Madureira Shopping, é no Rio, todo mundo costuma reclamar um pouco da praça, né, do Rio de Janeiro, mas esse ativo em específico, ele é bem interessante, bem resiliente, apesar de estar no Rio, vem gerando bons números para o fundo, então não me preocupa o ativo. Obviamente que a exposição eu gostaria que fosse menor, mas como eu falei, está um pouco difícil de emitir, quem sabe no futuro isso seja diluído. Aqui a gente consegue ver que o fundo usou um pouquinho as reservas, né, e agora já conseguiu retornar. Uma liquidez ok, 1,4 milhões. Pessoal, eu queria comentar um pouquinho sobre liquidez com vocês. Eu vejo alguns investidores comentando, falando, uma liquidez baixa de 200 mil, para mim tudo bem, porque eu aporto muito menos que isso. Pessoal, não existe só a gente no mercado, existem muitos investidores. Então a gente não tem que pensar só no nosso bolso, na liquidez. Uma liquidez baixa de 200 mil, e se eu tenho alguém, não precisa nem ser um investidor profissional, mas alguém com um pouco mais de dinheiro e quer aportar nesse fundo, por exemplo, 50 mil, valor baixo, né, pensando no mercado, você vai distorcer completamente o book, para cima ou para baixo. Então a liquidez, ela garante um pouco mais a estabilidade do fundo. Tá? Então a gente tem que pensar nisso. Então sempre ter uma liquidez alta é interessante. E obviamente pensando na gente como investidor pequeno, eu quero ter ali uma porta de saída maior. Caso ocorra um problema, eu quero conseguir desovar as minhas cotas de uma forma mais rápida, mesmo que seja no prejuízo, enfim, pensando num extremo. Então, ter uma liquidez alta é relevante, tá bom, pessoal? Portfólio, aqui a gente consegue ver a participação do fundo nos shoppings. Esse aqui eu destaquei para vocês, é o shopping que ainda está em fase de maturação, também no Rio de Janeiro. A gestão é no Rio, tá, pessoal? Para quem nunca assistiu a live deles, então eles têm bastante domínio sobre aquela região. Isso é interessante. Inclusive, recomendo a live deles. São sempre dois gestores. A live não, né? As entrevistas. É bem interessante de acompanhar. Aqui a gente vai ver um pouquinho da alavancagem do fundo, tá? Então ele coloca aqui que ele teve, né, um pagamento da alavancagem no ano passado e hoje ela totaliza 195 milhões e representa 16% do PL. Está controlável, tá? E ele explica aqui, eu fiz o vídeo no mês passado detalhado, então vou recomendar para vocês que o fluxo do fundo, tá? O que ele gera por mês é capaz de pagar as PMTs futuras, que são as parcelinhas. Então está bem equalizado, está num valor considerado ok para mim e está uma taxa até que interessante, né? IPCA mais 6,5. A gente tem visto outros fundos que estão precisando alavancar pegando taxas mais altas, né? 7,5, 8,5. Então tá ok. Obviamente, se ele conseguir acertar mais uma emissão aqui, em algum momento ali de respiro do mercado, seria assim fantástico. Indicadores do portfólio, está muito bom aqui, né? A gente consegue comparar desde 2019.
Então, por exemplo, em janeiro aqui a gente já vê em 2019 números maiores, obviamente que teve aqui um crescimento, né, de mais ativos no fundo, mas está interessante. A taxa de ocupação também muito boa, era 98, está 96, então uma vacânciazinha pequena normal, tá bom, pessoal? E aqui também a inadimplência, foi o que eu falei para você, estava em 7%, agora já está em 4%, então caiu um pouquinho, sempre bom. Lembrando que janeiro tem uma inadimplência um pouco maior, o NOI aqui também maior, então tá tranquilo. E infelizmente aqui no resumo dos ativos, que foi a mudança para pior que eu comentei com vocês no começo do vídeo. Aqui eles padronizaram, então ficou muito bom, mas eles comparavam sempre a 2019. E agora eles passaram a comparar sempre a 2022. E por que que isso é um problema? Porque em 2022 a gente teve alguns períodos, né, de shoppings fechados. Então fica um pouco distorcido. Eu entendo que eles queiram comparar com o último ano, que é o de praxe, e vai gerar muito provavelmente números um pouco melhores. Mas então eles poderiam colocar os dois, né? Comparado a 2022 e na sequência 2019. Ficaria melhor, pelo menos ao meu ver. Isso não invalida o shopping, o fundo, como um dos melhores fundos aí de shoppings da bolsa. Se ele é o melhor ou não, existem vantagens e desvantagens. A gente tem 5 grandes fundos, cada um ali com uma tese de investimento, cada um com seus problemas e desafios. Eu queria muito fazer um vídeo para vocês comparando os 5 fundos, mas infelizmente eu não consigo finalizar esse vídeo por N motivos, eu ainda preciso preparar aqui alguns PowerPoints, eu queria fazer um negócio realmente diferenciado, tá dando trabalho, então quando sair esse vídeo eu vou publicar e divulgar bastante para vocês. Não vou cravar que é o melhor, mas está ali entre os melhores, ok? E enfim, eu destaquei aqui o Shopping Parque Sul, que é o shopping que ainda está em curva de maturação. Beleza, pessoal? É isso. Lembrando, chegando a 1.000 inscritos, vou divulgar o material inédito para ajudar o investidor iniciante lá no Telegram. Beleza? Valeu!